Olá, eu sou o Marcos Gomes. E eu sou o Joelson Moab. Estamos começando mais um programa Quem Sou Eu na Bíblia. Bem, meus irmãos da Adna TV, estamos aqui mais uma vez para trazermos até você as curiosidades, informações dos mais diversos personagens bíblicos e juntamente com eles aprendermos lições para as nossas vidas. Como sempre fazemos, pesquisamos algumas informações dentro da tradição do povo judeu, a tradição cristã da igreja primitiva e tentamos aplicar às nossas vidas as lições que eles aprenderam e deixaram para as nossas vidas. É isso aí, pastor Moabs. Nós gostaríamos que você, que ainda não se inscreveu no nosso canal, viesse se inscrever e deixasse o seu comentário. Isso é muito importante para o engajamento do nosso canal. E aí você já vai lá e deixa o seu like. Lembrando sempre que você pode também deixar o seu personagem preferido, porque a gente pode fazer um programa especialmente sobre ele, não é verdade, pastor Moabs? Isso, nós já fizemos alguns programas dentro de pedidos dos nossos irmãos que estão sempre nos assistindo e buscando aprender um pouco mais. Bem, meus irmãos, eu gostaria de apresentar para você hoje um personagem um pouco diferente. Este personagem que nós vamos estudar hoje, né, pastor Marcos, nós temos muita informação sobre ele, mas pouca fala dele diretamente. Sim, pastor Moabs, o nosso personagem de hoje, ele é um daqueles personagens cuja ele recebe muita informação para ele transmitir dali para frente para a igreja, logo que ele é um personagem muito importante para o início da igreja. Nós podemos considerar ele a segunda geração de cristãos e de grande relevância para o segmento do cristianismo naquela época. Outra curiosidade, meus irmãos, talvez você já está aí pensando quem será o nosso personagem do Quem Sou Eu na Bíblia de hoje. Ele é mencionado na Bíblia algumas vezes como sendo jovem, como sendo, além dessa nova geração, Deus estava usando sangue novo, né, pastor Marcos? Sangue novo, a segunda geração de cristãos. E é interessante que ele foi criado à margem de duas culturas, a cultura hebraica e a cultura grega, pastor Moabs. Essa é uma informação muito boa, meus irmãos. Talvez você já está aí ligado. Quem será o nosso personagem? A Bíblia vai dizer que o pai dele era grego e que a mãe dele era judia. E é exatamente por esse motivo que ele se torna, dentre os personagens registrados na Bíblia, o único que, mesmo sendo cristão, foi circuncidado só já em fase, já era crescidinho, né? Já era quase adulto. Acho que com essa informação os irmãos já estão quase que analisando quem será o nosso personagem. O nosso personagem, ele andou com o apóstolo Paulo e recebeu muitos conselhos de Paulo, né, pastor Marcos? Sim, muita coisa, muita teologia nós temos que foi direcionada a ele. Mas há um ponto muito legal aqui sobre ele, é uma curiosidade para a gente já passar para o nosso personagem. Ele recebeu uma herança de sua avó. Opa, na verdade ele é um dos poucos personagens da Bíblia que menciona o nome de sua avó e o que ele recebeu como herança da sua avó. Nós vamos estar tratando sobre isso, sobre esse nosso personagem de hoje, né, pastor? É isso aí, pastor Moabs. E aí? Será que o pessoal já sabe quem é o nosso personagem? Nosso personagem, meus irmãos, é o grande apóstolo Timóteo, o jovem que foi convertido por meio das pregações do apóstolo Paulo, mas que logo de início a Bíblia vai dizer que ele teve um grande papel de importância na viagem missionária de Paulo, porque como nós tratamos daquele outro personagem, né, pastor Marcos, Barnabé, que foi Sim. o personagem que andou com Paulo na sua primeira viagem, a Bíblia diz que quando eles logo se separaram, porque Paulo não gostou muito de João Marcos, que tinha abandonado, mas olha só, João Marcos também era um personagem jovem. Barnabé seguiu com ele. Paulo, então, chama este personagem para fazer parte da sua segunda viagem, né? Sim, ele é um dos parceiros de Paulo na segunda viagem missionária, aonde ele foi o instrumento de Deus entre Paulo e as igrejas. Que Paulo ele precisava de alguém para fazer as comunicações, o envio das cartas e tudo mais. E esse personagem, né, Timóteo, ele foi essa pessoa de
extrema relevância para o ministério do apóstolo Paulo. Paulo até menciona que ele levou muitas dessas cartas para serem lidas nas igrejas, né, pastor? Exatamente. Mas nós vemos que ele era alguém que desde novo sempre tinha conhecimento das Sagradas Escrituras, né? Exatamente. Nós vamos ver que a sua origem, a Bíblia vai dizer que o seu pai era grego, mas a sua mãe judia e a sua avó passaram para ele muitas informações. O senhor mencionou aí de uma herança. Muitas pessoas pensam, será que herança ele recebeu da sua mãe? Será que a sua mãe era filha de alguém muito importante, digamos assim, né? É isso mesmo. Merece destaque a questão desta herança, porque a herança que ele recebe de sua avó foi passada para sua mãe e agora é transmitida para ele, a herança do conhecimento da palavra de Deus. Elas, como boas judias, conheciam e se deixavam envolver-se com a lei de Moisés. Pastor Marcos, eu acho que isso é tão interessante que até mesmo o nome que a sua mãe escolheu para dar para ele está muito relacionado a isso. Porque Timóteo, né, segundo as nossas pesquisas, quer dizer aquele que honra a Deus. Exatamente. Então a sua mãe e a sua avó e aí já deram a ele um nome, né, de que ele seria um personagem que na sua vida Deus estaria em primeiro lugar. Ele teria uma honra para Deus. E a sua família, a Bíblia menciona apenas o nome da sua mãe, da sua avó, que são muito conhecidas na Bíblia, sempre que menciona. Não temos a informação do seu pai, mas os nomes das avós deles também têm significado importante, Sim, né, pastor? Sim, tem grande importância. A mãe dele se chamava Eunice, que significa aquela que tem a vitória. E a avó dele se chamava Lloyd, que significa livre, virtuosa, encantadora. E essas questões são muito importantes porque as famílias davam os nomes, transmitindo uma mensagem do que elas estavam vivendo, do que eles acreditavam. E tudo isso aponta para princípios fundamentais das leis de Deus. Não é verdade, pastor Moabs? Então ele tinha sido instruído desde novo, recebeu essa informação e mesmo sendo filho de mãe judia, como o pai era um líder de família dentro da cultura grega, ele decidiria como seria a criação, porque era uma mistura de duas tradições, né? Dois estilos de criação. Culturas diferentes. A Bíblia vai dizer que dentro da cultura helênica, né, ele não foi circuncidado quando era jovem. Mas mais tarde, o apóstolo Paulo viu a necessidade de circuncidá-lo. Como o senhor falou, ele talvez seja o primeiro cristão que a Bíblia menciona que teve a obrigação de circuncidar-se. Exatamente. Nós temos um outro personagem bíblico, né, Tito, que ele também era de cultura grega, que não precisou se circuncidar, porque ele não tinha nenhuma raiz judaica. Logo, Timóteo, por ser filho de uma judia, foi-se exigido, porque era muito vergonhoso um judeu não ter sido circuncidado. Então precisava e além do mais, participar pastor, dessa tradição. Porque ainda. Essa tradição era importante, porque o apóstolo Paulo e Silas, normalmente nessa segunda viagem, quase como a primeira, aonde eles chegavam primeiro para anunciar o evangelho, era no meio do povo judeu. Eles iam na sinagoga, né? E provavelmente eles iam perguntar, quem é esse ajudante que anda com você? Então falariam, ele é judeu? Já foi circuncidado? Essa pergunta era normal. Faz parte da nossa aliança. Isso faz parte. Então essa era precisava ter esta referência, inclusive para a aceitação do povo. E isso foi aprovado em comum acordo com a igreja para que se fizesse essa circuncisão, a fim de que ele tivesse maior acesso à comunidade judaica. Porém, não se faz mais necessário de nenhuma atividade cultural do judaísmo para que a gente tenha a liberdade de servir e anunciar o evangelho. Pois o próprio apóstolo Paulo, quando eles voltam da primeira viagem missionária e tem o concílio lá de Jerusalém, uma das questões que Paulo bate firme, né, pastor, era não necessário circuncidar-se. Mas logo eles notaram a necessidade, como o senhor bem falou muito bem, e aquilo serviria para que a personalidade de Timóteo e o trabalho dele fosse mais bem aceito entre os judeus. Claro que o trabalho de Timóteo é muito conhecido mais tarde, não entre os judeus, mas entre os gentios, né? Na cidade de Éfeso, onde ele vai ter um grande trabalho. Exatamente. Mas tudo isso, a Bíblia vai dizer que este chamado dele não foi apenas reconhecido por Paulo. A Bíblia vai mencionar até algumas vezes
que além de ele ter sido instruído pela sua mãe e pela sua avó, a Bíblia diz que ele já tinha recebido algumas mensagens proféticas, né? Sim, algumas profecias já tinham sido direcionadas a alguém usado por Deus, já tinha adiantado a ele a vocação, o chamamento e os propósitos de Deus com relação à obra do Senhor. E quando em um determinado momento Timóteo se encontra sob pressão, então Paulo faz ele lembrar-se das profecias, do ministério que já estava imposto sobre ele por meio das profecias. Sim, e porque o trabalho dele seria um trabalho difícil. Muito ele árduo. lutaria contra os falsos mestres, né? E este texto está logo no início, meus irmãos, da sua primeira carta de Paulo a Timóteo. O apóstolo Paulo está falando do chamado que ele tem, o quão importante seria o chamado dele. E quando chega no versículo 18 do primeiro capítulo, ele diz assim, olha, este mandamento que eu te dou, Timóteo, meu filho, segundo as profecias que você já recebeu, você sabe que você foi chamado para essa milícia de conservar a fé, a boa consciência e rejeitar todos aqueles que naufragaram durante a caminhada da fé e que vão tentar tirar muitos daquilo que aprenderam. Mas é assim, lembra das profecias que já recebeste e também do ministério que recebeste por imposição de mão. Então quer dizer, não só ele tinha profecias que tinha recebido de mensagens, mas a comunidade já tinha reconhecido o chamado ministerial na vida dele. Exatamente. Embora sendo muito jovem, ele precisou ser empossado como pastor de uma das mais importantes igrejas da Ásia. Ele foi empossado à igreja de Éfeso. E ali ele teve o seu reconhecimento ministerial por muitas pessoas. No entanto, houve também oposição ao seu ministério devido à sua idade. Alguns anciãos da igreja não estavam querendo aceitar o jovem pastor. Isso acontece até nos dias de hoje. Mas é nesse ponto que Paulo o encoraja para que ninguém despreze a sua mocidade, a fim de que ele avançasse e levasse a palavra de Deus com amor, com perseverança para todos os crentes de sua época. Esta mensagem de Paulo a Timóteo até hoje é usado em muitos congressos de jovem, né? Exatamente. Não despreze os dias da tua mocidade. Olha, entenda o chamado que Deus tem para você, mas ele diz, continue firme naquilo que aprendeste desde a tua infância, que já foi instruído pela sua avó, pela sua mãe, né? Exatamente. E sobretudo, e sobrepondo a esses ensinos da antiga aliança, a doutrina dos apóstolos. Isso, Paulo disse, e aquilo que de mim aprendeste. A doutrina dos apóstolos. Você vai precisar passar a outros, Exatamente. né? Então, ele esteve com Paulo, meus irmãos, desde que Paulo então passa pela cidade de Derbe e Listra. A Bíblia diz que então esse jovem pastor vai estar andando com Paulo e Silas. Provavelmente ele viu muito do sofrimento do apóstolo Paulo. E talvez essa é uma das razões que ele tinha medo, pastor, do chamado, porque assim como Paulo enfrentou muitos falsos mestres, ele sabia que ele precisaria, mas o apóstolo Paulo tinha um carinho especial por ele. As cartas de Paulo a Timóteo são conhecidas como as cartas pastorais, né? Exatamente. Mas são nelas que Paulo dá conselhos de encorajamento. Paulo encoraja ele, né, porque a Bíblia até diz que ele era tímido, né, uma pessoa muito tímida, e o apóstolo Paulo então o encoraja e ele vem se tornar este jovem que vai fazer o trabalho muito importante. E uma das dificuldades dele é porque a Bíblia diz que ele seria o responsável de escolher os anciões que ficariam cuidando daquela região, né? Seria muito difícil para os mais velhos acatar uma liderança que estaria sobre eles. E por conta disso, ele encontrou muitas oposições. Paulo o recomendou a trazer ensinos importantíssimos, pastor Moabs. E os objetivos dos seus ensinos a esses crentes era adverti-los a não seguir outras doutrinas, porque já estava infiltrando na igreja doutrinas estranhas ao Evangelho de Cristo. Muitos crentes ali estavam envolvidos com fábulas, com genealogias, historinhas, e não se falava de Jesus. E ele tinha a missão agora de, no meio desses crentes que provavelmente muito mais velhos do que ele orientar, ele ensinar
e fazer uma separação a quem deveria ser ouvido e quem deveria se calar. Isso era algo bastante pesado para uma pessoa da idade que ele tinha e diante da responsabilidade de uma igreja tão importante como a igreja de Éfeso. Sim, mas a gente vê que ele tinha uma base teológica muito forte, como o senhor já falou, porque a Bíblia vai dizer que quando Paulo passa na cidade de Bereia, que eram os irmãos que estavam focados na palavra de Deus, com aquilo que Paulo examinava, as Escrituras, a Bíblia vai dizer que Paulo deixa Silas e Timóteo ali, enquanto ele segue para a próxima cidade. Mas logo chegando lá, ele vê a necessidade de chamar Timóteo. Eu gosto muito de um dos conselhos que Paulo dá a Timóteo para enfrentar isso, esses falsos mestres que viriam nos últimos tempos e que já estavam naquele dia, né, naquelas épocas de Paulo, é aquele conselho que ele dá para ele, diz assim, olha, insta a tempo, fora de tempo, mas sempre focado na palavra. Não te apartes daquilo que aprendeste. E olha, e cuide, porque essas pessoas, elas vão estar buscando qualquer alimento, mas o teu alimento tem que ser um alimento sadio, um alimento focado na palavra. Então a gente vê que Timóteo era alguém que sempre tinha que voltar-se àquilo que ele aprendeu com a sua mãe, com a sua avó, com aquilo que ele foi instruído com Paulo, a não se afastar da verdade do Evangelho. É verdade. É praticamente impossível dissociar Paulo de Timóteo, né? Porque tudo que nós falarmos acerca de Timóteo, há uma menção de Paulo se dirigindo a ele. Dentre estas questões, e hoje que nós temos teologicamente para pregar, para ensinar a igreja, e que é muito relevante para o nosso tempo, são as questões da apostasia dos últimos tempos. Nós cremos que nós estamos vivendo os últimos tempos, estamos vivendo a última era da igreja. E o apóstolo Paulo, através de Timóteo, deixa-nos ensinamentos profundos acerca deste tema de anunciar a verdade, combater as heresias e encontrar no nosso meio muitas pessoas que se desgarraram e que precisam voltar para o contexto da verdade. Essa é uma palavrinha-chave nas duas cartas. Foca na verdade, porque as pessoas vão seguir as fábulas, as mentiras, aquilo que atrai o coração delas. E aí ele dá aquele conselho, como o senhor falou, dos últimos tempos, mas que já estava firme naquele dia, dizendo que nos últimos dias surgiriam pessoas que procurariam para si mestres, segundo o seu próprio pensamento e não segundo a verdade da Escritura. Por isso que Paulo sempre fala para ele, olha, você tem que estar firmado na verdade do Evangelho de Jesus Cristo. O seu trabalho vai ser árduo, porque você vai ter que escolher homens, eu gosto dessa palavra que ele diz, homens que aprenderam e que serão capazes a passar para a próxima geração. Note, Timóteo, como o senhor bem falou, já era a segunda geração. Exatamente. Ele disse, você precisa escolher a terceira geração para que eles também possam passar para a quarta. E aí então segue. Não é qualquer pessoa, né? Exatamente, pastor Moabs. Eles precisavam focar na verdade. E olha para você ver como que estava a situação daquele povo que iria ouvir Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 1 e 2. O texto sagrado diz, ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. É nesse tempo que a apostasia anunciada já tinha chegado na igreja. E hoje, pastor Moabs, nós vivemos um tempo bastante delicado, bastante complicado, porque não se vê muita menção de uma doutrina aplicada e o interesse popular é aquilo que agrada o seu coração e que afaga o seu ego. Sim, por isso, pastor, que foi a ele que o apóstolo Paulo deu os conselhos tão renomados e que hoje usamos muito quando vamos tratar qual deve ser o caráter, qual deve ser a postura do obreiro. Olha, ele vai instruir sobre diáconos, sobre presbíteros, porque o povo já estava se destoando da verdade do Evangelho. Foi muito bem postado esse texto, porque olha só, a cidade onde ele trabalhou mais foi Éfeso.
em Éfeso, a gente vai ver que a carta de Paulo à igreja de Éfeso, e também quando Paulo escreve a Coríntios, ele vai ver que naquela região eles eram muito focados com os templos pagãos. E os templos pagãos, eles cultuavam de uma maneira que as pessoas estavam querendo trazer para dentro da igreja. E o apóstolo Paulo então diz, olha, não, você precisa estar firmado, ele vai dizer na base do evangelho que recebeste do Senhor Jesus Cristo, a doutrina dos apóstolos. Olha, a nossa atitude deve ser diferente. Nós devemos imitar a Jesus. Como que Jesus era? Jesus em nenhum momento estava preocupado com a sua glória. Ele sempre estava focando na vontade de Deus, a vontade do Pai. E aí Paulo diz, olha, Timóteo, use a palavra, porque a palavra, as escrituras, ela é o sopro de Deus. E você precisa ficar focado. E aí o apóstolo Paulo manda essa primeira carta, dá um conselho para ele, como ele deveria escolher, treinar essas pessoas, porque era uma atividade que não poderia desentoar daquilo que tinha começado com a igreja primitiva. Você vê como que a palavra de Deus ela é atual. Quando você lê as cartas pastorais de Timóteo, você vai ver o quão isso nos fala nos dias de hoje. E não apenas isso, mas há também uma exortação acerca da diligência no ministério, pastor Moabs. Há muitas pessoas que estão deixando de ser aplicadas, de ser dedicado, de ter zelo com a obra ministerial. O apóstolo Paulo, ele investiu na preparação de Timóteo. E agora, como o senhor bem disse, ele está recomendando Timóteo não somente a investir no afastamento das heresias, mas na aplicação e no zelo da verdade com a igreja e com os membros da igreja. Nossa, isso é tão verdade, pastor Marcos, que quando o apóstolo Paulo está na prisão, Timóteo é um dos poucos que foi visitar ele. E o apóstolo Paulo disse assim, olha, quando você vier, não se esquece de trazer os meus livros. Paulo tinha deixado os livros dele com Timóteo. Só olha, traga os meus livros, o rolo, a escritura. Paulo tinha deixado muita coisa para Timóteo porque ele sabia da missão que Timóteo ia ter que fazer e para que ele não fosse levado, como diz o texto que o senhor leu, pelas fábulas, né? Por toda aquilo que muitas vezes nós, nos nossos dias, se não nos cuidarmos, queremos trazer a moda do mundo para dentro da igreja e queremos agradar muitas vezes e esquecemos de focar na palavra de Deus. Esse está sendo um grande problema nos nossos tempos. Paulo também exorta a Timóteo à oração, né? A buscar a Deus, a clamar, a interceder, a exercer ou exercitar a piedade. São atividades que um cristianismo legítimo não pode viver sem, não pode faltar na agenda do cristão esses princípios. E nós podemos ver que o fato dele estar com o material didático de Paulo já nos traz a mensagem de que devemos estudar, examinar as Escrituras. E é algo que tem sido muito faltoso na vida de muitos cristãos, na verdade, pastor Moabs? Sim, e além de examinar, o apóstolo Paulo fala para ele que é importante aplicar nas nossas vidas. Aplicar, exatamente. Sim, né? Porque ele disse assim, olha, as pessoas que você vai escolher, eles têm que ser aptos para ensinar, mas você tem que ver se ele também cuida bem da sua casa. Qual que é o seu testemunho? Ele é hospitaleiro, ele é alguém temperado. Então, Paulo fala da importância do conhecimento teológico, mas da prática, da vida, do dia a dia. Por quê? Porque ele diz, olha, esses falsos mestres, eles vêm de casa em casa enganando. E ele diz, e até muitas vezes se aproveitando das mulheres, se aproveitando daqueles que são fracos na fé, exatamente, daqueles que não têm conhecimento da Escritura. Ele diz, mas tu aplica-te à oração, como o Senhor falou, aplica-te ao conhecimento da palavra de Deus, porque o seu trabalho é de suma importância. E a igreja de Éfeso, nós vamos ter conhecimento, não só pelas cartas de Paulo, mas também pelos escritos de João, que ela foi, depois de Jerusalém e de Antioquia, a próxima igreja de muita importância. E
Timóteo era o pastor dessa igreja e responsável por instruir, digamos assim, o presbitério daquela igreja. Perfeitamente. E uma das coisas que é muito interessante, que o apóstolo Paulo faz recomendações para ele trazer todo esse preparo e todo esse aparato para a igreja e para os obreiros da igreja, mas a recomendação mais forte de Paulo para Timóteo é: seja exemplo dos fiéis. Pastor Moabs, é muito interessante porque o apóstolo Paulo não quer que ele seja um ensinador hipócrita, quer que ele seja um ensinador, que ele exorte, que ele admoeste a igreja, mas, acima de tudo, através do seu comportamento, do seu testemunho, sendo exemplo dos fiéis. E nós podemos notar, pelos registros bíblicos e pelo carinho que Paulo apresenta a Timóteo, que ele já desempenhava esse papel de fidelidade, de honra, de compromisso com o apostolado e com a igreja. Sim, e é a ele que Paulo diz, né, aquela palavra tão conhecida, olha, cuidado para que salvando a muitos, não acaba você mesmo sendo condenado e se perdendo. E aí, nas suas palavras, a segunda carta que ele escreve a Timóteo, Paulo já estava na prisão. Paulo já estava reconhecendo que ele estava próximo do fim da sua vida. Então ele escreve a sua segunda carta, relembrando muito dos conselhos que ele tinha dado na primeira carta, e ele diz para ele, olha, Timóteo, não se esqueça, eu já estou chegando próximo ao fim da minha vida. Já estou para ser oferecido como oferta de libação. E ele disse, olha, mas eu lutei, combati o bom combate, mas eu guardei a fé. Eu guardei a fé e tenho a esperança que está próximo de receber a minha coroa, que Deus tem não só para mim, mas a todos que permanecem até o fim. Então tu permanece firme, não abandona. Saiba que, olha, você é responsável de levar esse conhecimento aos outros, mas você não pode ter um descuidado ou desacaso da sua própria vida. Pela carta de Paulo a Timóteo ser uma carta, inclusive, pessoal, nós vemos que ela é muito íntima. Sim. Ela fala muito ao íntimo. E toda vez que nós lemos a carta, parece que está falando diretamente a nós o que está escrito ali. Diretamente, como se fosse endereçado exclusivamente a você, a mim, a você que também acompanha o nosso programa. Por isso, lembre-se disso. Viva a palavra, receba a palavra, aplique ela na sua vida, pratique ela. E você terá respostas favoráveis para a sua vida. O ministério de Timóteo, até os dias de hoje, figura o exemplo, figura o estilo a ser imitado, a ser seguido. Nós precisamos também termos essas características e tudo que foi aplicado até agora. Sabemos que o ministério dele termina, como de todo mundo, e como Paulo deixou a ele a continuidade às próximas gerações e chegou até nós o Evangelho, somos responsáveis também de sermos formadores de opinião, de sermos também aqueles que influenciam as próximas gerações e que a gente tenha a graça de Deus de deixar a herança para os nossos filhos e netos, assim como ele recebeu a herança da fé. Sim, é muito interessante, eu gosto desse texto que o apóstolo Paulo fala para ele, olha, não se esqueça que a palavra de Deus, ela é digna, é fiel para nos corrigir, para nos exortar e nos manter firme daquilo que recebemos, porque os dias que vêm pela frente não são fáceis. O apóstolo fala para ele que os dias seriam difíceis, mas que ele permanecesse firme. E aí Paulo usa muita terminologia, meu filho, né? Meu filho, eu sei. E aí eu gosto que Paulo, sabendo que está no último fim, ele disse, eu gostaria de ver-te. Vem, olha, muitos me abandonaram. E nós não temos registro se Timóteo conseguiu chegar antes que Paulo foi martirizado, mas a Bíblia diz que Paulo tinha o anseio de que Timóteo fosse. E a Bíblia diz que Timóteo vai ao encontro de Paulo, não temos o registrado se realmente eles tiveram esse encontro, mas o que nos mostra em Timóteo, que foi um grande líder, pastor, é que todo líder precisa também aprender a ser liderado. Exatamente. Ele foi liderado muito por bem Paulo. Isso. Ele ouvia os conselhos de Paulo e aplicava.
para sermos bons líderes, precisamos aprender a seguir instruções, precisamos estar focados naquilo que aprendemos. Algumas pessoas até chegam a dizer que talvez Timóteo e João tiveram um encontro porque João também foi ali o pastor da igreja de Éfeso, mas ele teve Paulo como o seu grande inspirador, o seu grande instrutor, e ele teve o seu trabalho de ser uma fiel testemunha. A última menção que nós temos de Timóteo está no livro de Hebreus, né? Hebreus. E aí vai mencionar um momento de dificuldade, onde até mesmo ele talvez estava preso, né? Sim, o texto vai nos dizer que ele agora está saindo da prisão, né? Ou seja, ele foi fiel até as últimas circunstâncias, não negou a sua fé, não negou o seu aprendizado. E aí está o que o senhor acabou de dizer, pastor Moabs. Ninguém pode pensar em ensinar se não sentou para aprender. Ele sentou aos pés do apóstolo Paulo, aprendeu, e a sua vida seguiu os mesmos passos, até mesmo o ponto de parar numa prisão, assim como Paulo. Isso nos mostra que a caminhada cristã são de degraus. A gente vai ter que subir um, subir outro. Tem o tempo para todas as coisas. E um conselho que nós gostaríamos de encerrar deixando para você, meus irmãos, a caminhada é longa. O Senhor tem grandes promessas, assim como Deus deu na vida de Timóteo quando ele era pequeno. Quando ele era criança, a Bíblia diz que ele recebeu profecia, mensagens que apontavam para uma grande obra que Deus tinha para fazer na vida dele. Mas não quer dizer que foi fácil, não quer dizer que foi de qualquer maneira. E ele tinha que estudar, tinha que ser aplicado, porque o apóstolo Paulo disse, olha, você tem que se cuidar, porque se você colocar algumas pessoas neófitas à frente do trabalho, eles poderão ser facilmente iludidos pelo inimigo de nossas almas. Exatamente. E será um grande problema, né, pastor? Sim. Olha, nós precisamos estar cada vez mais firmados na palavra de Deus. Os ventos de doutrinas que sopram nos dias atuais são ameaçadores à igreja. Portanto, fique com a sabedoria que vem do alto. Fique com a palavra de Deus. Assim como Paulo orientou Timóteo a separar homens de boa reputação, a separar pessoas para viver o ensino, aplicar o ensino, façamos nós o mesmo. Que a gente possa, através da palavra de Deus, fazer discípulos, orientar, ensinar e viver aquilo que veio da parte de Deus. Meus irmãos, com Timóteo nós aprendemos que é importante darmos sequência a esta obra e que possamos, como Timóteo, ser escolhido pelos Paulos que Deus colocou à frente das nossas vidas e podemos aprender com Paulo a sermos seus imitadores, como ele era imitador de Cristo, porque Timóteo realmente conseguiu viver aquilo que o seu nome significava, aquele a quem honra a Deus. É isso aí, meus irmãos, estamos chegando ao final de mais um programa Quem Sou Eu na Bíblia. Que Deus possa estar abençoando a sua vida, iluminando os seus passos e que você possa ser um filho amado e fiel, assim como foi Timóteo. Nós aprendemos muitas lições com Timóteo da importância de estarmos focados naquilo que a palavra de Deus nos ensina, segundo a conduta do obreiro, do ministro da casa de Deus, e como ele foi fiel àquilo que ele aprendeu de Paulo, sempre firmado na oração, firmado no estudo da palavra, e que também para a sua vida aconteça como Paulo pediu e orou intensamente pela vida de Timóteo, encerrando a sua segunda carta a Timóteo, dizendo: e que o Senhor Jesus Cristo seja com o teu espírito e que a graça do Senhor permaneça conosco. Pastor Marcos, como o pastor Paulo estava sempre orando, instruindo Timóteo, nesse momento, ore pelos nossos irmãos para que possamos sempre nos manter firme naquilo que aprendemos e aquilo que precisamos levar aos nossos irmãos. Amém. Vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos por mais um programa estar sendo concluído. E também te louvamos, Senhor, pela vida de todos os inscritos no nosso canal
que tem acompanhado a nossa programação. Que o Senhor possa abençoar a vida dos nossos irmãos, guardá-los de todas as heresias, dos ventos de doutrinas, que o Senhor possa protegê-los, Senhor Deus, de todo esfriamento e desânimo da fé. Que a Tua presença os encoraje e os ilumine para caminhar firmemente até a conclusão da nossa jornada espiritual na terra e que em tudo o Teu nome seja glorificado. Que o Senhor esteja abençoando a vida e a família dos nossos irmãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e aguardamos você até na próxima quarta-feira. Deus abençoe. Fique na paz.